Olá, meus amigos! Gostaria de partilhar um pouquinho com vocês a vida do beato Pier Giorgio Frassati. Frassati nasceu em 1901 na cidade de Turim, na Itália. Ele era filho de Alfredo Frassati, embaixador, senador, proprietário do La Stampa, e de Adelaide Ametis Frassati, uma pintora renomada na época em que eles viveram. Pier Giorgio viveu o drama que muitos filhos vivem. Os pais viviam para suas respectivas carreiras e estavam sempre em pé de guerra. Ele vivia em uma família muito conflituosa. Então ele passou uma infância muito solitária ao lado da sua irmã, um ano mais nova que ele, Luciana Frassati. Mas nada disso impediu a graça de Deus na vida dele, porque quando ele era criança, primeira coisa, ele era muito alegre. E ele sempre teve uma espiritualidade muito diferente da família dele. O pai era agnóstico e a mãe era praticante, mas falava muito mal da igreja. Então, Pier Giorgio ele foi entrando numa atmosfera de profunda oração por pura graça de Deus. Desde criança, Frassati também amava muito as coisas da natureza e fazer exercícios. Ele gostava de cavalgar, de esportes, de nadar no mar, de jogar futebol, de ciclismo. Mas o que ele gostava mesmo era de ir para as montanhas. A grande alegria dele era ir para as montanhas no final de semana com uns amigos. E ele passou boa parte da vida dele numa casa de campo em Poloni. Nós tivemos a oportunidade de conversar com Wanda Gawronska, sobrinha do beato Pier Giorgio Frassati, e nós perguntamos como ele iniciou a vida de oração. Credo che lo sentiva da piccolo, subito. Credo che aveva questa grazia che da bambino capiva, vedeva i poveri, voleva aiutare, da bambino amava Gesù, amava la Madonna, così istintivamente quasi si potrebbe dire. E questo è una grazia che gli è stata data, immagino. Aqui nós estamos diante da casa do beato Pier Giorgio Frassati, na cidade de Turim, no Piemonte. Foi aí que Frassati passou a maior parte da vida dele e foi aí também que ele morreu em 4 de julho de 1925, depois de ter sofrido uma semana com poliomielite fulminante. Nessa casa ele viveu dramas difíceis, dramas familiares, porque os pais viviam em pé de guerra, como a gente já disse, viviam brigando, né? E ele tinha que se sentar muitas vezes entre eles, entre dois rancores, como a Luciana Frassati diz. Como é que o Frassati enfrentava isso? De manhã muito cedo, antes de todos os empregados acordarem, Frassati ia até a paróquia da Crocetta para receber Jesus Eucarístico. Era ali que ele obtinha forças para lidar com a família, para atender os pobres, para enfrentar as matérias que ele tinha mais dificuldade na faculdade. Pier Giorgio tinha o costume de sentar-se sempre no mesmo lugar, na paróquia, e ele chegava mais cedo para ajudar o padre e ficava sempre 15 minutos depois em ação de graça. Ele sempre tomava comunhão no mesmo lugar, e a paróquia celebra essa memória com essa placa comemorativa. Um dos maiores desafios da vida de Frassati eram os estudos. Ele chegou a reprovar quando era criança, então isso foi uma fonte sempre de muitas humilhações para ele. Mas ele não desistiu. Mesmo que ele não tivesse a maior facilidade do mundo, ele fez disso de longe o primeiro compromisso dele. Mas ele fazia disso também um modo de servir a Deus. Com as limitações dele, ele ia aos livros. Escolheu o Politécnico de Turim, que era uma das faculdades mais difíceis do seu tempo. Um aspecto fundamental na vida de Frassati era seu profundo amor a Nossa Senhora. Ele tinha uma relação verdadeiramente filial com ela. Wanda Gawronska fala um pouco dessa relação. Molto importante in Pier Giorgio. In quale senso?
No, molto importante la devozione alla Madonna. Marco Beltramo, che era il suo migliore amico, dice non possiamo capire Pier Giorgio se non capiamo la sua devozione, il grande amore che aveva per la Madonna. Ele demonstrava esse amor sobretudo com a prática diária do rosário e também com visitas ao Santuário de Nossa Senhora da Europa. É um santuário magnífico que fica aos pés do Monte Mucrone, em Biella. É um pouco desse santuário que nós queremos falar agora. A gente está aqui no Santuário de Nossa Senhora de Europa e aqui é muito perto, mais ou menos perto, né? Que a gente teve que fazer uma subidinha básica de onde é a casa dos Frassati. E o Frassati sempre vinha aqui nesse santuário para honrar Nossa Senhora, sempre. Especialmente toda vez que ele ia escalar as montanhas, ele passava aqui e honrava Nossa Senhora. Nas festas de Nossa Senhora de Europa ele também vinha aqui, até tem uns episódios que são narrados e acho que em alguns livros de que ele vinha cheio de flores, aquele buquê enorme de flores para Nossa Senhora e vinha cantando, desafinado, mas muito feliz, porque era um dia que ele ficava muito feliz de honrar Nossa Senhora. E a presença dele é muito linda aqui, a gente percebe, é uma presença muito mariana, essa é uma presença muito frassatiana. Então, todas as vezes que ele precisava tomar uma decisão importante ou que ele estava para fazer exames muito difíceis, ele vinha pedir para Nossa Senhora da Europa e vinha rezar também pelos amigos. Mas a vida do Frassati estava longe de ser só oração e estudo. Ele era uma pessoa de profunda ação católica. Ele doava boa parte do tempo dele para ajudar os pobres. E Turim, naquela época, era uma cidade que vivia convulsionada pela Revolução Industrial. Então o Frassati ia muitas vezes a favelas, entrava em casas fétidas para ajudar as pessoas. A gente está aqui, né, nesse lugar que recebeu o nome do Beato Pier Giorgio Frassati, onde ele trabalhou, ele se entregou por Jesus Cristo na pessoa dos mais necessitados, que eram doentes, os mais pobres. E o mais lindo de tudo isso, pensando na comunhão dos santos, é que quando uma pessoa se entrega para Deus, quando uma pessoa vive por Deus, ela não morre no dia da morte dela. Ela segue viva, muito viva, talvez até mais viva, trazendo muito mais frutos para a igreja. E dá para sentir isso aqui, que aqui continua sendo um lugar muito movimentado, muitas pessoas são atendidas, a gente cruzou com várias pessoas aqui e dá para sentir que Frassati, Pier Giorgio Frassati segue dando bons frutos à igreja, segue trabalhando pelos pobres, segue amando a Jesus nos pobres e isso é visível, é bem nítido aqui. Frassati amava ir para as montanhas no final de semana com os amigos. Obviamente eles sempre iam à missa de domingo, nunca perdiam uma missa por nada desse mundo. Mas era nas montanhas que Frassati extravasava tudo aquilo que ele acumulava na vida de estudante, na vida familiar. Ali ele viveu a beleza da vida de comunidade com os amigos e criou um grupo chamado Tipiloschi, ou os tipos arolhos, tipos esquisitos, que era um grupo que fazia muita zoeira, né? Mas com um profundo e límpido espírito cristão. Ele conseguiu promover nos amigos obviamente um senso de unidade entre eles, mas muito mais que isso, um sentido de céu. Também foi nas montanhas que Frassati se apaixonou por uma de suas amigas, Laura Hidalgo. Ela era órfã e ela era 3 anos mais velha que ele. Como os pais do Frassati estavam para se separar, ele não quis criar nenhuma outra crise dentro do casamento dos pais. Então ele preferiu renunciar ao amor que ele teve por ela. E ele teve que enfrentar uma grande batalha interna para conviver com essa renúncia que ele fez. Ele confidenciou para um amigo: "Ai de mim, passam-se os dias e eu, ao invés de perceber em mim uma melhora, vejo persistir a besta, que nas lutas vence sobre o espírito. Na oração dos amigos, vejo a única potente ajuda para que eu consiga repreender com vigor a minha animalidade."
ele escreveu isso um pouco antes dele morrer. Então, isso significa que ele levou essa luta, essa difícil renúncia que ele fez de um amor até o fim. Nós estamos aqui no Rio Pó, cenário de episódios importantes da vida do Frassati. A outra coisa é que o Rio Pó também foi testemunha da primeira dor da doença dele. Vamos dizer assim, ele estava remando no pó e sentiu uma dor nas costas. E a dor foi tão profunda que ele teve que parar de remar. E o amigo narra, esse mesmo amigo narra que ele falou que ele estava cansado por causa dos estudos, mas na verdade ele já estava começando a ficar paralisado das pernas para baixo. Então, o Rio Pó foi a última atividade esportiva do Pier Giorgio Frassati. A saúde dele se deteriorou rapidamente. E, para piorar a situação, a avó materna dele, Linda Mettis, caiu gravemente enferma. Como ele era um rapaz muito forte, a família não percebeu a gravidade daquilo que ele estava passando. E ele preferiu ocultar as dores que ele estava sentindo. A avó morreu numa quarta-feira e toda a família foi para a Polônia, com exceção da mãe. A mãe o criticou duramente porque ela não queria que ele tivesse ficado doente naquele momento que a mãe dela estava morrendo. Então o Frassati agonizou praticamente sozinho. Quando a irmã dele chegou na sexta-feira, voltando rapidamente do enterro da avó, e ela percebeu que o irmão estava mal, que era o melhor amigo dela, ela ficou sabendo rapidamente que ele estava pedindo e chamando por ela. Ele pediu para ela pegar algumas coisas na jaqueta dele que estava no escritório. E então ele fez questão de escrever a própria mão, que já estava paralisada com a poliomielite, para não esquecerem de entregar coisas que ele deveria fazer naquele dia. Sexta-feira era o dia que ele, sobretudo, ia com os companheiros visitar os pobres nas periferias de Turim. Esse bilhete foi rapidamente entendido pelos amigos dele. Todos começaram uma campanha de oração, mas já era tarde. O Frassati morreu no dia seguinte, no sábado, e foi uma comoção geral. A família não estava esperando mais do que algumas dezenas de pessoas para o funeral do Pier Giorgio, mas de repente na frente da casa apareceu uma multidão de pessoas desconhecidas para a família. Naquele momento, a família Frassati ficou sabendo o tamanho das obras de caridade que aquele rapaz fazia. Só aquela hora, só naquele momento, a família percebeu como Frassati doava a vida, o tempo, o suor dele. Ele era extremamente criticado por não ser muito inteligente, por não aproveitar bem o tempo. Ele era chamado de faz nada, de cabeça dura. Então foi naquele momento que a família percebeu aquilo que ele fazia. E também foi naquele momento que os pobres, boa parte dos pobres descobriu que ele pertencia a uma das famílias mais ricas de Turim. É assim que Deus faz um santo. Deus escreveu o próprio evangelho dele na vida do Frassati. E o Frassati se tornou um evangelho vivo para a gente. Ele é um jeito concreto, efetivo, de a gente enfrentar as nossas dificuldades familiares, estudantis, laborais. É um jeito de a gente aprender a ser filho de Nossa Senhora. É um jeito da gente aprender a ter o dom da pureza, lutar pela verdade, lutar pela vida. Enfim, viver e não fingir que se vive.